é que Mateus possuía dois nomes. Algumas pessoas pensam, até afirmam, sem base bíblica, que Jesus trocou o nome desse apóstolo. Isso não é verdade. Jesus, sim, chamou Simão de Pedro. Isso é verdade. Mas dizer que Jesus chamou Mateus de Levi, o Levi de Mateus, está errado. Ele chamou-os por esses dois nomes, porém, ele possuía os dois nomes. Como nós temos também na Bíblia João Marcos, nós conhecemos também no nosso meio algumas pessoas com o nome de Luiz Cláudio, José Carlos, né? Algumas pessoas com dois nomes. O nome desse apóstolo era Levi Mateus, segundo um dos historiadores que eu mais gosto e mais confio, chamado Eusébio de Cesareia. E também outro historiador, Flávio José, afirma isso, que o nome dele é Levi Mateus. A palavra Levi, quando você estuda no original, você percebe que Levi significa, né, aquele que atrai, né? Levi, ele é aquele que atrai. E o nome Mateus, ele vai significar dom de Deus ou presente de Deus. Porque na Bíblia, dom e presente têm o mesmo significado. Obrigado, irmão Douglas. Dom, por exemplo, falando de dons espirituais, todo dom espiritual é um presente, porque presente não se dá por mérito. Por mérito você dá recompensa. Quando você, por exemplo, vai no aniversário de alguém, você dá um presente, você não vai dar porque aquela pessoa merece. Você está dando aquilo para aquela pessoa do seu coração. Por isso que vamos chamar dessa forma, os poderes espirituais que o Espírito Santo manifesta em nós são chamados de dons, porque não os merecemos. São presentes recebidos da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu não mereço os dons que eu tenho, você não merece os que você tem, mas Deus é tão bom que ele nos dá. Então, o nome Mateus significa dom de Deus ou presente de Deus. O nome Levi significa aquele que atrai, aquele que liga, aquele que traz para perto. Então, quando eu vejo o nome Levi Mateus, aquele que traz para perto o dom de Deus, o presente de Deus. E ele é o primeiro evangelho, porque na Bíblia, esse homem chamado Levi Mateus está com seu livro na Bíblia no Novo Testamento, trazendo diretamente para nós o maior dom, o presente de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Esse Mateus, ele escreveu esse evangelho para nos ligar, para nos presentear com o início do ensinamento acerca da vida, morte e ressurreição daquele que vive para todo sempre, o nosso Senhor Jesus. Ele disse para a mulher samaritana, se tu conhecesses o dom de Deus, saberia quem fala contigo, e tu lhe pediria água, ele lhe daria água, aquele que bebe dessa água jamais torna a ter sede. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Deus abençoe meus irmãos. Aleluia. Mateus, ele escreve para os crentes judeus. Anota isso aí. Claro, é claro que aqueles que não são evangélicos vão, melhor dizendo, aqueles que não eram convertidos a Jesus, eles também vão ter acesso a esse evangelho segundo Mateus, e através dele muitos se converteram, muito foi utilizado para pregar para quem não era convertido. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Mateus escreveu o evangelho de Jesus, ele escreveu pensando em mandar para os crentes que estavam em Israel. Aí alguns teólogos querem afirmar que Mateus escreveu em grego. Se você quer crer assim, glória a Deus, respeito sua opinião,
Respeito os teólogos renomados com os quais aprendo muito. Tenho livros deles aqui, ouço muitos deles na internet e respeito, mas eu tenho a minha opinião. E eu conversava com o irmão Vaguinho lá no trabalho, o Vaguinho tem a mesma opinião. Que Mateus, sendo judeu, se ele escreve para os crentes que estão em Israel, por que, que ele vai escrever em grego? Pensa comigo. Se eu sou brasileiro, eu vou escrever uma carta para você, meu querido. Por que, que eu vou escrever ela em castelhano? Se você fala a mesma língua que eu. Então eu creio no que Flávio José deixou escrito no seu livro A História dos Hebreus, sendo que Mateus escreveu primeiramente o seu evangelho na língua hebraica, porém mais à frente não se sabe se ele mesmo ou alguém traduziu para o grego, para que o grego na época era uma língua tipo a língua inglesa hoje. Se você tiver que estudar uma língua, você virar para alguém e perguntar, eu preciso melhorar o meu currículo, eu quero estudar uma língua. Alguém vai te dizer, estuda a língua inglesa, que ela é a língua universal, né? Só que naquela época, o grego era como o inglês hoje. Então, para que se espalhasse para as maiores partes do mundo, alguém copiou, alguém traduziu do hebraico para o grego o evangelho de Mateus. Mas, a princípio, com certeza, irmão William Viana, paz do Senhor, ele foi escrito primeiramente em hebraico. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, anota aí, ó, eu falei da canetinha, eu falei do papelzinho com lápis ou com a lapiseira para você anotar. Mateus escreve para os judeus, certo? Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos e João escreve para os gentios, ou como alguns gostam de dizer, que ele escreve para a igreja. Para quem não sabe o que é gentios são todos aqueles que não são judeus. Quando você lê na Bíblia, os gentios são aqueles que não são israelitas, não são do povo de Israel. João escreveu para esses. É claro que serve qualquer um desses 4 evangelhos para qualquer pessoa no planeta Terra em todos os tempos. Porém, estamos falando da intenção de cada um que foi escrever, tanto do apóstolo Mateus, quanto do apóstolo João, né, quanto ali de Lucas e também Marcos.